Simone, está conseguindo ver os slides, sim ou não? Sim. Sim? Tá ótimo. Peraí. Gente, olhem só. Hoje nós vamos abordar o principal tema de prova de vocês, que é educação e saúde, tá? Nós temos um slide relativamente curto, né, de educação e saúde, mas que é importante a gente discutir, porque aqui tem alguns conceitos, inclusive aqui tem algumas palavras nesses slides que vão cair exatamente como estão aí na prova de vocês. Então, é bom prestar um pouco de atenção. Sei que vocês estão um pouco eufóricos aí com o TCC, os vídeos que vocês viram ainda há pouco, né? Mas vamos nos concentrar um pouco, tentar tirar algumas dúvidas. Quando a gente fala nesse processo educacional que nós chamamos de educação e saúde, ele é caracterizado como um processo que ocorre onde profissionais da saúde ou não tentam ajustar um padrão informacional da população. Então, não é apenas o enfermeiro que faz educação em saúde. Não é apenas os profissionais da saúde que fazem educação em saúde, né? Nós temos profissionais capacitados para isso. Porém, vamos ver definido cada palavra o que é esse conceito, né? O que é educação e saúde? A educação significa adequar o indivíduo à sociedade em que ele vive. Olha que interessante. Adequar o indivíduo é tentar aproximá-lo de comportamentos que podem ser considerados saudáveis, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar agora uma imagem aqui. Imaginem uma mulher de 18 anos, né, que está lá na beira do rio, lá na Ilha do Cumbu, que está grávida do segundo filho. Tem gente que fala assim, por exemplo, essa mulher estragou com a vida dela. Olha, essa mulher nem concluiu os estudos dela. Quem disse para vocês que ela queria isso? É para vocês verem, o contexto social impõe muita coisa às pessoas. O sonho dela poderia ter sido construir família. Está realizada lá. E vocês aqui, ó, porque precisa trabalhar para ganhar dinheiro, e ela tá lá bem comendo o peixe dela, tranquila. Pois é, né? Então, nós temos que parar um pouco de julgar a escolha do indivíduo como uma quebra de padrão de saúde. A gente tem que entender o que pode, por exemplo, influenciar. Vou dar um exemplo para vocês. Ela escolheu morar lá, ela tem quantos filhos ela quiser. Um comportamento de saúde que a gente precisa avaliar é que, por exemplo, essa mulher não faz o PCCU anualmente. Já faz 2 anos que ela não faz o PCCU. Aí sim, isso é importante a gente dizer. Mas a escolha dela de morar na Ilha do Cumbu, de criar animal, isso é a escolha dela. E isso não vai potencializar ela de adoecimento. Ter nível superior, ou ter filho depois dos 18 anos de idade, ou ter que concluir o ensino médio, isso não é uma perspectiva de diga, querida, de saúde. Não é uma perspectiva dela. Certo. Mas também, tipo assim, alguém informou ela, tipo, ela teve a oportunidade de, pelo menos, pensar pois é. que ela teria essa possibilidade. E aí é importante que a nossa colega falou, porque quem forma a nossa questão de escolha é o contexto cultural, familiar e individual. Então, por exemplo, se hoje eu vivo em uma sociedade, e isso é muito comum aqui entre alguns bairros de Belém, vocês vão perceber que em alguns bairros de Belém, o que mostra status é a moto que o cara tem. Quanto melhor for a moto que ele tem, mais ele, olha esse cara,
o cara tem dinheiro para comprar um carro, mas ele não quer um carro, ele quer uma moto. Em alguns lugares, o que importa é o tamanho do som que o cara tem no carro. Não é o carro que ele tem. Então, o que é que acontece? O critério cultural, ele não tem que ser interferido pelos outros. Então, por exemplo, o que é que fizeram com os índios quando os portugueses chegaram aqui? Falaram, vocês são os perdidos. Vamos conhecer Jesus Cristo porque, claro, isso é o caminho, a verdade, né? Não tem como. E aí impor os seus indígenas, eles quebraram todo o padrão cultural deles, né? E a gente sabe que isso aconteceu. Então, por exemplo, mas será que ela foi apresentada? Não existe a obrigação de fazer isso, entendeu? Cada um tem o contexto de escolha dos seus atos, né? Então, por exemplo, desculpa falar isso, né? Eu sei até que é uma coisa individual e pessoal, mas tipo, perguntei aqui, Moisés, tu ainda tá casado? Moisés falou, não, larguei, não me quis mais, não sei o quê. Tá bom. E aí eu digo para vocês o seguinte, o casamento, ele é uma outra situação cultural que prende as pessoas numa doença, né? As pessoas estão doentes mentalmente, fisicamente, porque às vezes são agredidas, e aí falam o quê? Olha, não, porque o casamento é um sacramento, eu não posso fazer isso. Beleza. Então, se você quer escolher passar os anos vivendo dessa forma e quando morrer ter a opção de encontrar com Jesus e falar, olha, porque você aguentou o casamento, tá ótimo. Não estou falando que isso não vai acontecer, porque eu não sei, nunca morri para ver o que é que acontece, né? Mas eu digo, por exemplo, o seguinte, uma aluna estava me contando um dia desses, no exemplo que eu dei, que ela tem uma colega que ela já é casada há muito tempo, né? E aí namoraram, noivaram, tem a história do Marcos. Aí, né? Só que o final é diferente. E aí o que foi que aconteceu? Eles viveram um relacionamento totalmente sempre desrespeitoso. Ela tinha caso extraconjugal, ele tinha caso extraconjugal, isso continuamente, né? Até que um dia um ficou sabendo do outro. Aí o pau comeu, né? Ai, porque não sei o que, aí vem a hipocrisia, né? Por que tu fez isso? Mesmo a pessoa fazendo. E aí eles iam ter um casamento, né, para ir na semana da briga, e a menina estava preocupada por causa do casamento. Gente, se eu aparecer sozinha nesse casamento, vão falar que eu não tô. A mulher estava preocupada com o que iam achar se ela fosse sozinha pro casamento. Então a gente está desfocado, né? Preocupação não é essa, preocupação é saúde mental, né? Desculpe o exemplo, mas quem nos garante que a Isabela só aceitou casar por causa do tempo? Eu tô com esse cara há muito tempo, né? Minha família tá pressionando, não sei se vai aparecer outro homem desse para mim, então eu vou ter que casar, né? É um exemplo, não estou dizendo que é verdade, né? Sim? É. E aí, quando eles casarem, vão perguntar para ela o quê? Olha, quando é que vocês querem ter filho? Já vou ter filho? Olha, tá passando o tempo. Aí ela vai ter o primeiro filho, aí, né, vão falar, e o segundo filho? Aí ela vai ter... Aí se ela tiver o terceiro filho, vão falar, égua, tu teve 3 filhos? Né? E aí as pessoas vão começando a escolher as críticas, né? Aí vão falar, pô, mas tu casou com o Marco. Né? E aí ela vai se... É um exemplo, gente, tá bom? É um exemplo. E ela vai, infelizmente, sendo pressionada a isso. E agora com a internet piora, né? É verdade. Os padrões agora, tipo assim, Sim. nossa geração, uma coisa, só que agora é tipo assim, já tá vivendo essa geração, não fala nossa geração. Sim. E é só que agora tá vindo uma nova geração, né? Essa geração dessa meninada assim que tá todo tempo na internet, em acesso, tipo assim, daquela cantora que se suicidou. Sim. Só porque brincaram, ele não aceitou aquilo como fosse uma coisa, entendeu? Então, às vezes, esse negócio, ele impõe uma sociedade, impõe uma coisa que não for aquilo para você acabar. Pois é, mas olha, gente, a questão da fraqueza não é necessariamente uma coisa que as pessoas nasceram assim. É porque a sociedade ela tem dado muitas pancadas na gente, né? A gente às vezes não para pensar nisso, mas é uma pressão muito grande na nossa vida, né? Tem gente que hoje
fez assim na sexta-feira, ufa, conseguiu dinheiro para pagar minha luz. Aí amanhã chega a conta de água. Ó, é uma luta todo dia, né? As pessoas querem ir no supermercado comprar uma coisa, é R$ 50 que tu sai no supermercado, né? Mas olha, eu queria falar uma coisa para vocês, que eu quero que todo mundo preste atenção aqui. Eu tenho um carinho muito especial pelo meu amigo Marcos, viu? Esse homem é um homem especial. Então, você fez a escolha certa, viu? Então, já sabe. Tá até gravado aqui, tu sabe. O quê? Vamos lá. Ó, e aí quando nós falamos da questão da adequação do indivíduo na sociedade, gente, a gente não quer mudar a cultura da pessoa. A gente quer apenas eliminar um determinado comportamento que pode adoecer. Quando eu encontro um indígena que, por exemplo, está lá tratando as pessoas através de orações e tudo mais, gente, isso não vai trazer malefício para o cara. Pode não trazer benefício, mas não vai trazer malefício. Agora tem indígenas que tratam tuberculose com chá feito de fezes de animais. Aí sim, tu tem que chegar e falar, ó, vamos tentar modificar isso, porque isso oferece esses riscos e esses riscos. E aí é necessário uma nova forma de pensar. Quando vocês estão lá na unidade de saúde, por exemplo, a Bruna que adora, e chegam e falam assim para você, gente, vamos fazer educação em saúde. Vocês já passaram por isso? Já? Aí a professora, às vezes a preceptora de vocês fala, vocês vão para casa, vão fazer um cartaz, uma cartolina, um folder, né? E aí sexta-feira, ou no último dia de prática, que sempre costuma ser assim, vocês vão falar sobre, aí ela fala, câncer de colo do útero, gravidez na adolescência, uso de drogas, leptospirose, hipertensão, diabetes, temas que habitualmente são muito discutidos. E às vezes você chega para o seu público e aí você encontra um público que você percebe que eles têm outras necessidades, mas você tem que falar lá de hipertensão, diabetes, porque é o assunto do momento, falar disso. Eu, toda vez que eu vi educação e saúde na unidade de saúde, sempre foi isso. Sempre foi isso. Eu, Adilson, eu nunca vi educação e saúde falando sobre violência doméstica. Nunca vi alguém falar, não, vamos deixar só as mulheres aqui, vamos falar de violência doméstica. Né? Não quero saber quem já sofreu violência doméstica. Eu quero que elas saibam o que é violência, como elas podem pedir ajuda. Entendeu? Isso que é importante, porque tem gente que chega lá para falar, por exemplo, de dengue. Aí começa, a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é uma arbovirose. Que porcaria de arbovirose, cara? Para que o cara quer saber o que é arbovirose? Tem que falar para ele o seguinte, ó, qualquer quantidade de água numa tampa de garrafa de Coca-Cola pode manifestar a reprodução dos insetos. Pô, o cara não sabia disso, ele pensava que era só vaso, só pneu. Então não é isso. Tem gente que quer fazer uma conceituação parasitológica das doenças, o cara já perde o interesse em ouvir. Aí ele põe um fone aqui para escutar música, né? Ele vai brincar no celular. Boa noite. Já estamos terminando, tá, gente? Se quiser esperar em pé. E aí, por exemplo, são coisas que realmente a gente precisa reavaliar no momento de vamos fazer um processo de educação em saúde, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês olham um idoso, vamos imaginar que aqui é um dia só de consulta de idosos. Qual tema talvez vocês escolheriam para falar dessa educação em saúde com esses idosos? Sexualidade? Que mais? Hein, Marcos? Diga lá. Direitos, né? Então, o que é que acontece? Às vezes a gente precisa sair um pouco da curva e ver o que falar. Às vezes vão falar para vocês, olha, gente, vocês vão ter que falar com idosos, vocês escolhem o que falar. Tem gente que na hora pensa, eu quero falar sobre alimentação saudável, risco de diabetes. Isso é muito batido. Às vezes, tem que pensar nisso. Se vocês forem ver, a maior taxa de HIV/AIDS está nos idosos.
Pô, vamos falar de HIV AIDS. Mas HIV AIDS? Claro, tem gente que fala assim, mas idoso faz sexo? Faz mais do que vocês, se duvidar. Né? Pois é. Então, olha só, gente. O que é que acontece? É preciso ter uma nova perspectiva de atenção, né? E aí, olhem só. Quando a gente encontra grupos específicos, é importante a gente saber que a educação em saúde é feita com criança, com idoso, com homem e com mulher. No Brasil, a educação em saúde ela está sendo massificada entre as crianças. Por quê? O que é que vocês acham? Porque o foco maior agora está sendo as crianças. Hã? Não estou ouvindo. Por que está sendo incentivado o processo de educação em saúde com crianças? Não necessariamente. Tem uma característica importante. Porque, gente, a criança ela ainda não é formada por vícios, como nós. E a criança, quando aprende, ela é uma grande difusora de informação. Se hoje, na escola, eu falo para ela, antes de comer, você tem que sempre lavar as mãos. Ela vai chegar em casa, o pai vai comer, ela vai falar, pai, tem que lavar as mãos. Mãe, tem que lavar as mãos. Né? E outra coisa que é importante, que a Bruna tocou nesse assunto, é que quando a gente fala sobre educação em saúde com crianças, eu me lembro que quando eu era criança, eu aprendia a lavar as mãos. Não sei se vocês passaram por isso. A professora pintava com tinta a nossa mão e a gente ia lá para tirar a tinta, né? Nunca dava para tirar toda a tinta. Sempre com a mão manchada. Outro era o famoso escovódromo, né? Ai, põe escova, pinta dente todo de lilás. Nunca saiu o lilás do dente. Ninguém sabe escovar o dente direito. Aí ficava, aprendia, não andava nada. Hoje em dia, você não pode pegar uma criança de 10 anos e falar só disso. Porque com 10 anos, aquela menina já teve até a primeira menstruação, que é a menarca. Se ela for abusada, além do trauma do abuso, ela dá corre o risco de ficar grávida. A menina, às vezes, nem sabe o que é menstruação. Né? Ela se desespera, esconde, porque a mãe, preventivamente, nem toca no assunto. Então, minha filha, quando fizer 13 anos, eu vou falar. Pô, com 9 anos a menina menstrua às vezes. Né? E aí a menina se sente insegura, às vezes com uma concepção achando que está doente. É bem diferente de você saber sobre a normalidade. Isso acontece com o homem também, gente? Claro. Vou dar um exemplo para vocês. O homem, quando ele está entrando na adolescência, ele vai desenvolver, né, a ereção junto com a ejaculação, porque ereção o homem tem desde garoto, desde criança. Às vezes o menino está lá com o pintinho ereto, isso acontece. Aí o adolescente às vezes dorme, quando ele acorda, ele ejaculou na cueca. O cara se assusta. Porra, o que aconteceu? Né? Porque não se tem um hábito de educar sexualmente as crianças. A criança e o adolescente vai descobrir tudo sozinho. Provavelmente todo mundo aqui descobriu sexualidade sozinho. Ou foram os amigos que já eram bandidos que falavam, explicavam, né? Olha, tu vai fazer isso, faz aquilo. Tudo mais. Né? E aquilo não acontece, né, amigo? Aquilo é filme, né? Aquilo dali é só pra... não, não. Né? O pessoal fica lá 2 horas fazendo um filme. Isso aí não existe. E aí, olha só. A saúde entendida como a possibilidade de objetivação de cada indivíduo do grau de humanidade que esta produziu. Então, gente, a saúde, ela também é uma incorporação do que o indivíduo já sabe. Por isso que é muito importante a gente sempre avaliar o que o indivíduo ele tem a nos acrescentar também. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês assim, gente, uma pessoa está com anemia. O que é que a gente pode usar naturalmente, sem ser medicamento, para tratar anemia? Beterraba, fígado, feijão, vegetais verdes escuros. Então, é muito difícil, às vezes, eu chegar, por exemplo, para uma pessoa e falar assim, olha, você vai ter que fazer uma alimentação rica em ferro. Aí o cara tá imaginando, mordendo a grade da casa dele. Sério, gente. Porque tu falar ferro, o cara fica com isso na cabeça. É diferente de eu chegar e falar, o que é que você acha que pode curar a anemia? E o cara mesmo fala, não, eu acho que feijão. Você tá certo.
Então vamos focar nisso. Já pensou, o cara não saiu do padrão dele. Porque tem gente que fala, olha, você vai ter que tomar um polivitamínico. A gente vai passar uma vitamina. Não é preciso, gente. O cara vai gastar dinheiro à toa. Ele tem como fazer essa alimentação em casa, né? Não é preciso. E a gente precisa ter esse olhar mais específico, né? Então, muitas pessoas têm um conhecimento empírico que nos permite uma boa relação com alguns padrões de saúde. Outros não. Se vocês estiverem com garganta inflamada, às vezes a avó ia lá, né, fazer o quê? Dedo com algodão, né? E, rapaz, isso dá super certo. A minha mãe, se você chegar perto da minha mãe e alguém estiver perto dela e fizer assim, ó, ela fala, olha, tem um antibiótico aí, tu não quer tomar? Né? Eu já falei para ela, para com esse negócio, tudo é antibiótico. Ela quer usar antibiótico preventivamente para, não estou sentindo uma irritação, vou tomar antibiótico para não é assim, né? Pois é. E aí, por exemplo, o cara faz lá um chazinho desse, quando vê a garganta do outro dia tá água de romã. Vocês já ouviram falar nisso? Água de romã, muito bom para tratamento de inflamação da garganta. É, né? E é por isso que agora alguns cursos da área da saúde fazem uma disciplina chamada de terapias alternativas. Eu tive essa disciplina quando eu fui aluno da UEPA. Eu só não concluí a minha disciplina porque no meio da disciplina o nosso professor foi preso por pedofilia. Foi. Mas é tipo assim, o cara ensinou muita coisa boa pra gente, né? Diga. É. Exato. Aromaterapia, tudo isso, mas tudo isso tem um ponto de ciência que é como age dentro do corpo. Diga. Pode, porque existem as terapias concretas para utilização em saúde. A aromaterapia é a utilização de óleos é outra, a utilização de placebos que são utilizados dentro de uma região cultural. Isso daí não significa que não há ciência que prove. Existe. Só que isso está diretamente dentro das medicações. Então, por exemplo, a copaíba ou andiroba não é a andiroba. Ela é o complexo carbono 4-etilmetilmetileno. Isto vai para dentro do medicamento, não vai com o nome andiroba ou copaíba. É uma fórmula química que serve para outras medicações. Só que aí você tem um fator sintético. O fator natural ele é mais limpo. Claro. Uhum. Sim. Psicossomático. Vou dar um outro exemplo para vocês importante do que a Bruna falou, para a gente já ver uma associação interessante. Tem gente que às vezes o homem ele vai sair com uma mulher e aí ele fala o seguinte, falou, pô, cara, eu não vou comprar remédio porque eu não tenho dinheiro para comprar remédio, mas eu vou tomar, né, uma catuaba e um ovo de codorna. Vocês já ouviram falar que ovo de codorna, né, deixa o cara animado? Isso é verdade ou é mentira, gente? Vou dar um exemplo aqui. O cara cozinhou 20 ovinhos de codorna, ele pega o ovo de codorna, coloca aqui no salzinho, e aí quando vê, o cara tá inteiro lá. Vou dar um exemplo para vocês. Primeira coisa é aqui, né? A outra coisa é o seguinte, olha o ponto científico da coisa. O cara, todo ovo de codorna que ele pega, ele coloca uma quantidade exagerada de sal. O sal, ele aumenta a pressão arterial. Junto com o álcool, isso é potencializado. Então, naturalmente, ajuda ele a ter uma maior chance de ereção. Não tem nada misterioso aí, é um fator científico. Só que a família, né, não sabe explicar dessa forma. Só diz, não, olha, ovo de codorna, né, toma catuaba e tudo mais. É, sim. Então, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Essa questão do que nós chamamos de alimentos, como é o nome? Afrodisíacos. Tem muito, né?
Tem muito mistério envolvido, né? Mas, ó, isso daí só nos mostra que temos características culturais que, mesmo sendo culturais, são firmes, são verdadeiras, né? Então, o exemplo do ovo de codorna, assim como outros exemplos de várias outras coisas, são importantes. Diga. É. Pois é. Mas é isso aí, gente. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olhem só, na época de uns 8 anos para cá, o Brasil começou a taxar algumas pesquisas aqui, porque quando você chegava na Amazônia, você encontrava 10 pesquisadores na floresta. Dos 10 pesquisadores, nenhum era do Brasil. Era da China, todo mundo descobrindo o inferno aqui dentro de medicação, patenteando e ir embora. Aí o Brasil parou com isso aí, mas só que o Brasil, ao invés de botar os seus pesquisadores, ele fechou a pesquisa. Né? E agora não tem nem brasileiro pesquisando direito isso. Pois é. Certo. Sim. A gente já não é muito recomendado, mas ele existe. Sim. E é também amassado, sortado, que fica aquela pó, rala bem, e Sim. joga dentro da lata com 51. Para ficar mais potente. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, por exemplo, esse exemplo que a gente tem, por exemplo, de dor de garganta, né, esses exemplos. Eu fazia um negócio que era o seguinte, eu tinha uma cachaça de jambu, né? A cachaça, o próprio jambu já causa aquela latência, né? O tecido fica, ei, presta atenção. E aí eu pegava uma xícara, colocava 2 colheres de mel, espremia um limão, colocava cachaça de jambu, própolis, esquentava e tomava bem quente. Por quê? Calor causa vasodilatação, abre os tecidos. Limpa se houver pus ou secreção. O álcool, ele esteriliza. A gente não pode ferver por muito tempo, porque senão o álcool evapora rapidamente. Ele esteriliza e o mel com os outros. O mel, ele é um antibactericida. Ele protege a amígdala. Tudo cientificamente provado. Mas quem escuta, né? Ah, aquele negócio que a vovó faz, isso tudo tem embasamento científico, né? Certo? Então, olhem só. O processo de educação em saúde, ele é considerado um processo preventivo de adoecimento. Mesmo sendo preventivo, ele não está presente apenas nas unidades básicas, como habitualmente a gente vê. Pode ter educação em saúde na UPA? Pode. Dentro de um hospital? Pode. Tá? Então, a educação em saúde não está presente apenas na atenção básica. Hoje, nós temos um gasto grandioso com cuidados em saúde. Só a política de atenção à saúde da mulher gasta por ano mais de R$ 1 trilhão, fazendo cirurgia de retirada de mama, de útero, né? Fazendo cirurgias mais complexas, né? E aí a gente, lá na unidade de saúde, pode encontrar essa mulher, sensibilizar ela sobre o autoexame das mamas, sobre o preventivo, e ela pode evitar esse adoecimento e todo esse gasto futuro. Homem é a mesma coisa, criança é a mesma coisa. Às vezes as pessoas estão com, né, uma bola, a pessoa fala assim, é uma bola no pescoço, chega até mexe assim, acha lindo. Aí quando dá dor, que vai apertar, aí vai no médico, tem um tumor do tamanho de uma laranja aí no seu pescoço, é câncer. É câncer, não acredito. Pô, tu tá 2 anos com isso, tu não acredita? Vocês devem conhecer pessoas, até vocês falam assim, não, aqui no meu braço, professor, eu tenho um negócio que eu sempre vou marcar, eu nunca vou no médico. São exemplos, né? As pessoas ainda são muito despreocupadas com a prevenção. Elas querem intervenção. Tá doendo, toma remédio, passou. Não vou mais no médico. Tem gente que sente enxaqueca toda semana. Toma remédio. Nunca procura entender qual é a origem da enxaqueca. É complicado. Peraí, diga, Marcela, tá não ouvindo?
Sim. Pois é, para a gente ver. E aí, medicação a longo prazo também tem seus problemas, né? Sim. Pois é. Então, gente, olhem só. A educação em saúde, ela veio para transformar o contexto social que nós temos de adoecimento. A gente não quer mais pensar em doença. A gente precisa pensar em prevenção, né? Imaginem as pessoas tendo que amputar membros, morrendo por doenças que podem ser evitadas, né? Então, por exemplo, hoje é que nem aquela história. É muito fácil para a gente olhar um fumante que tem câncer de pulmão e às vezes falar, cara, como é que esse cara fuma, né? Poxa, todo mundo sabe que cigarro faz mal. Aí tu toma coca todo dia. E aí, o que é que adianta? Não, professor, mas o tabaco, não, né? Você está apenas se justificando de uma maneira errada, né? Como diria as nossas o nosso estudo bíblico, não existe pecado pequeno nem pecado grande. Pecado é pecado. Exposição em saúde é exposição em saúde, né? Diga, o que é que você quer dizer? Tá errado? Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Mas é isso que eu digo. Por exemplo, o seguinte: se a Bruna ela é de uma religião, quando ela vai sofre um acidente e quer fazer transfusão sanguínea, ela diz o quê? Eu não faço transfusão sanguínea. Beleza. Isso daí é uma coisa que afeta quem? Afeta a Aline? Não, afeta ela. Então pronto, faz o que tu quiser. A ausência da vacina não afeta apenas a pessoa. Ela afeta um coletivo. Entendeu? Ah, professor, mas eu não acredito na vacina. Mas, meu amigo, o que é que acontece? Você tem aí uma base política científica que pode intervir isso de alguma forma. O que é que está acontecendo por aí? As pessoas bateram no peito e falaram: eu quero é ver quem vai fazer eu tomar vacina. Começaram a fazer teste admissional só para quem tem vacina. Não, beleza. Você não quer tomar, não toma, mas você não pode participar do processo seletivo. Ó, oh, pronto. Sim. Professores que foram, tipo, ele é professor também. Sim. Quem? Teu esposo? Meu irmão. Certo. Aí os professores que foram contratados, aí tinha uma galera que não queria. Aí a prefeitura de lá, a prefeitura de Brasília, disse, só contrata quem tiver 2 doses da vacina. Pronto. Era uma era dentro de corre do doido da vida até que cara. E aí, gente, o que é que acontece? A gente tem que entender o seguinte: sempre lembrem disso que eu vou falar para vocês. O indivíduo fez uma escolha difícil, que é totalmente aversiva ao que você pensa. Lembrem, isso vai respingar só nele. Pronto. Isso é coletivo. Aí tem que ter um pensamento diferente. Ah, professor, eu escolhi não tomar vacina. Eu escolhi tomar todo dia uma garrafa de cachaça porque eu vou me tratar, eu vou ficar aqui amarrado em casa. Seja lá o que for. É individual, é uma coisa. Ah, professor, mas a gente vai deixar a pessoa morrer? Não é deixar a pessoa morrer. A gente oferece todos os meios. Só que é necessário, em qualquer tipo de tratamento ou doença, que a pessoa pelo menos dê 1% de chance para a gente. Se ela der 0%, não existe que seja feito. Você pode pagar uma internação para uma pessoa, você pode pagar todo um tratamento. Tem patrão, a empresa que diz, ó, tu vai te afastar para te tratar, eu vou pagar o teu salário. O cara não quer, o cara não faz. É as escolhas individuais. Sim. Sim. Sim.
É verdade. E assim, a gente fala, ah, mas por que estão obrigando? Porque só que agora esse estudo foi totalmente diferente. A vacina do Covid não Sim. é a revolta que teve da vacina, que realmente, como eles interviram, foi totalmente diferente agora. Não teve uma explicação para a população. Outros Sim, ninguém exato. liga nada para isso, entendeu? Então foi completamente diferente. Ninguém está obrigando. Só que agora existem estudos, como você falou, não é só a pessoa, é o coletivo. É o coletivo. Chega porque não quer, entendeu? É o coletivo. E aí, e olha, e aí, gente, por exemplo, a questão coletiva, eu vou dizer uma coisa para vocês, é crime as pessoas induzirem as pessoas a um hábito perigoso. Então, por exemplo, hoje, se você chega em algum lugar e as pessoas às vezes estão falando assim, olha, você onda de sarampo, por exemplo, em Belém, e uma blogueira vai lá e diz assim, não tomem vacina do sarampo, porque a vacina está contaminada por mercúrio. Essa pessoa pode ser indiciada por crime à saúde pública. Responde, ela pode até não ser presa, mas tem multa, tem várias coisas. Tu não entra? Claro. Aqui é outra coisa, né? Olhem só, processo de educação em saúde, ele veio também para bater de frente com o que nós chamamos de padrão médico. Há ainda um padrão biomédico, que é o padrão totalmente de tratamento de doença. Ó, o cara tem câncer, vamos tratar. Ó, o cara tem isso, vamos fazer essa cirurgia. Então, esse padrão ele tem que ficar um pouco mais quieto. Nós temos que pensar em prevenção, né? Então, gente, eu digo assim para vocês, se hoje nós tivéssemos, na verdade, programas de prevenção ao câncer bem efetivos, né? Se nós tivéssemos educação no trânsito, que as pessoas aderissem a isso, a gente ia ter menos pessoas em UTI, sistema de urgência e emergência, menos utilização de centro cirúrgico. Poxa, que triste que aconteceu ontem aquele acidente lá na BR, né? Que a moça lá tava, o marido morreu, o filho de 1 mês, a mulher. Uma coisa besta, caminhão bateu, o outro bateu, morreu. Isso mostra como é frágil a vida das pessoas. E as pessoas assumem um risco, às vezes, desnecessário. Desnecessário. Tá? Quer falar alguma coisa, Maria? Você tá aí com uma cara meio feia. Sim. Sim. É verdade. É muito fácil criar as coisas que não profissional lá pela no curso, por exemplo, já posso atuar muito, também falar para mim, só que recebi na experiência da base, é tipo, Deus tiver matéria de educação, não, matérias, como Deus para isso, entendeu? Eu vou botar você já para falar aqui na frente da câmera, já que aí você já finaliza para mim. Bora. Ei, peraí, senta aí que ainda não acabou nada. Peraí, gente, o pessoal fica fazendo graça, mas olha, isso é importante porque, como profissionais de saúde, a gente precisa se indagar sobre esses processos realmente que acontecem. Mas olha, eu vou dar um exemplo para vocês, quando a gente fala, por exemplo, desse processo de educação em saúde, que a gente até discute as escolhas individuais e tudo mais, é que quando a gente vê que está aí sublinhada essa palavra campanhas fragmentadas,
Nós temos que entender que nós não podemos interpretar o que o outro necessita apenas no olhômetro. Eu não posso chegar aqui, olhar todos vocês e falar o que é que eu vou escolher para falar de educação e saúde. Eu preciso previamente saber o que vocês vivem. Então eu poderia chegar aqui e falar, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou aqui para fazer um processo educativo com vocês contínuo. Esse processo ele pode estar relacionado a um problema de saúde, como Covid. A gente pode falar sobre um tema social, como violência. Pode falar sobre uma questão mental. Aí as pessoas falam, olha, não, sabe o que? Eu até queria falar com o senhor sobre isso, porque a minha irmã, ela não está legal. Olha, é verdade, meu filho. Então, podemos fechar? Sim. É uma necessidade de todos? Sim. E aí a gente faz a abordagem. A gente não faz isso. A gente impõe. Chega lá e fala, olha, gente, vamos falar de alimentação. As vitaminas são importantes para dar fortalecimento aos ossos. São exemplos de vitamina. Vitamina C, que está presente na laranja. Mas é uma coisa chata ouvir isso. Né? É por isso que as pessoas dormem vendo isso, né? Aí tu vai dar folder, olha assim, é um folder, né? Aí quando tu sai, tá tudo jogado lá na rua. Pois é. Mostra uma outra fragilidade desse processo. Então, gente, olhem só. Calma. Vocês estão com uma pressa. Para a gente fortificar a educação em saúde, a gente precisa entender que o profissional envolvido, ele tem que ter um respeito ímpar pelo seu público. É olhar para o indivíduo como um ser que tem a acrescentar. Muitos profissionais de saúde olham para o público de cima para baixo, como se eles fossem detentores universais do conhecimento. Vocês vão ver isso daí, às vezes, na prática. Não estou dizendo que vocês passam por isso, mas às vezes vocês vão encontrar professores, preceptores, que querem pisar em vocês. Falam, às vezes, olha quem você é. Eu sou enfermeira, sabe? Usufruem de uma coisa que não é, né? Na sala de aula é a mesma coisa. Eu converso com vocês como se fossem meus amigos aqui, para que a gente possa interagir da melhor forma possível. Se eu fosse uma pessoa extremamente séria, vocês não iam contar exemplos da vida de vocês. Vocês não iam ter a liberdade de falar um com os outros e tentar discutir o que acham importante. E é isso que nos faz ser participativos. É se sentir à vontade. É difícil, né? Às vezes, quando entra um professor aqui que tem um hábito de, no primeiro dia de aula, falar assim, olha, é porque eu sou formado em tal coisa, sou especialista, mestre, já trabalhei em tal lugar. O cara passa 10 minutos falando, eu não quero saber disso. Né? Eu fui artista de cinema, beleza, ótimo, tô nem aí. Né? Aí chega, depois de tudo isso, o cara não aprende nada na aula, porque é totalmente fraco. Então, gente, por hoje, 15 para as 10, vamos para casa. Peço só que o Marcos espere que eu quero falar com ele, tá? Pessoal de casa aí, obrigado pela presença. Um beijo enorme e até mais.